Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao curso de Base Bíblica de Missões. Estamos começando então hoje, nesse momento, esse curso que nós ofereceremos na Semana Missionária, a Semana do Desafio Missionário. Nessa semana, como você já sabe, dentre outras coisas, nós teremos o curso de Base Bíblica de Missões, teremos desafios práticos que envolvem o trabalho efetivo em missões, dos quais você poderá participar. Teremos lives com missionários, então serão muitas atividades aí. E agora nós vamos começar com o curso de Base Bíblica de Missões. Será um curso ministrado em 3 aulas, é um curso rápido, mas é um curso com um conteúdo bem completo e você também poderá ter acesso a uma apostila, uma pequena apostila. Então fique conosco até o fim desta aula e não perca as próximas aulas, tá? Elas ficarão por tempo limitado aqui no YouTube. Então vamos começar? Vamos começar lendo os textos importantes desta aula. Os 3 textos que nós vamos ler, o primeiro deles está em Apocalipse, depois teremos um texto em Gênesis e por fim um texto em Atos. Tudo bem? Apocalipse 7, os versículos 9 e 10, diz assim: Depois destas coisas vi e eis grande multidão, que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. O segundo texto que nós vamos ler, então, é o de Gênesis 22, do 15 ao 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como as areias do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as famílias da terra, porquanto obedecestes a minha voz. O último texto que nós vamos ler é um texto talvez dos mais conhecidos, que é o texto de Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Com estes 3 textos nós vamos conseguir compreender os conceitos que nós vamos passar hoje, tudo bem? Então, hoje vamos descobrir o que significa missões, qual é o significado dessa palavra, missões. Não é? Você já deve ter ouvido várias vezes essa palavra na sua igreja, espero que você tenha ouvido várias vezes essa palavra na sua igreja, e ela pura e simplesmente refere-se à obra missionária, que é realizada pela Igreja do Senhor. Então, missões, quando eu digo missões, você já pensa num missionário com uma roupa típica de algum país, falando um idioma específico, você já pensa talvez em tradução de Bíblias, já pensa numa tribo remota, em algum lugar na África, onde tem um missionário lá. Você vem várias coisas no nosso imaginário quando nós ouvimos a palavra missões. Também pode ser que venha à sua mente um evangelismo realizado pela sua igreja, na sua comunidade. Tem diversas manifestações da obra missionária da igreja. Então, missões é pura e simplesmente isso. Mas a pergunta que nós estamos fazendo, que nós queremos, na verdade, responder nesse curso, é como enxergar a obra missionária a partir de uma perspectiva panorâmica e geral das Escrituras. Né? Nós sabemos que em Marcos 16,15 está escrito: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E esse texto por si só já deve movimentar os planos, os objetivos principais da Igreja de Cristo na Terra. Tudo bem. Mas como observar a obra missionária de uma perspectiva cada vez mais ampla, geral das Escrituras, para nós entendermos nesse grande projeto da redenção onde é que missões, a obra missionária da igreja, se encaixa. Então vamos começar também respondendo a seguinte pergunta:
como nós podemos ter certeza, né, a partir dessa realidade que temos de fazer missões, que temos de pregar o Evangelho a toda criatura, como ter certeza de que a obra missionária é realmente tão importante como muitos afirmam? Não sei se você já recebeu algum missionário na sua igreja ou se você já teve contato com esse assunto de missões, mas você deve ter percebido que sempre quem está falando de missões dá muita importância para isso, né? Será que nós realmente precisamos dar uma importância tamanha para missões? Ou será que é mais um departamento da igreja? Será que é mais uma das funções que a igreja exerce aqui na Terra? E simplesmente isso, né? Isso nós vamos também descobrir no decorrer deste curso. Mas para nós respondermos então essas perguntas, nós vamos precisar recuar um pouco, né? Dar um passo para trás com relação a essa parte de missões. Vamos então deixar um pouco de lado o termo missões, que se refere à igreja, e vamos tentar trabalhar um pouco um outro termo, que é o termo chamado de Missio Dei. Nós estamos trazendo esse termo aqui. Missio Dei é um termo em latim que significa literalmente a missão de Deus, né? Missão de Deus, Missio Dei. Ah, por que você está trazendo um termo em latim? Por que não fala logo em português? Justamente porque se você for pesquisar na literatura teológica sobre isso, você vai encontrar muitas vezes o termo Missio Dei, e não tantas vezes o termo a missão de Deus. Então, para facilitar nas suas pesquisas futuras e nos diálogos que esse conceito fará com outros conceitos da teologia, então a gente achou mais fácil já trazer logo o termo Missio Dei. Então, do que nós estamos falando quando falamos de Missio Dei? Em primeiro lugar, nós trouxemos aí uma ilustração, você está tendo acesso aí na sua tela, e nessa ilustração nós temos aqui, de um lado está Deus, e de outro lado está a humanidade. Você deve se lembrar, claro que você lembra, que em Gênesis 3, a Bíblia descreve a queda humana, descreve aquele terrível e triste fato de quando o casal come do fruto, é expulso do jardim e entra num estado de morte, primeiramente em seu espírito, e esse estado de morte vai progredindo, ele vai se manifestando de diversas maneiras na humanidade, nos relacionamentos, nos pensamentos, na alma, no corpo. Por fim, então, o homem morre também no corpo e aí retorna ao pó da terra de que foi formado, a partir do qual foi formado. Tudo bem. Nós também sabemos que a Bíblia conta a história da redenção. A Bíblia não tem a preocupação de contar especificamente como Deus criou o mundo, todos os passos ali minuciosamente. A Bíblia não é um livro que conta a história da humanidade do ponto de vista simplesmente histórico, acadêmico, né? A Bíblia também não é um livro que conta como é que funciona a natureza da criação. A Bíblia está preocupada em contar a história da redenção, a história de como Deus está chamando a humanidade de volta para o relacionamento consigo. Então, quando a humanidade peca e se extravia de Deus, Deus já começa, na verdade, Deus já havia preparado tudo antes para dar início a um movimento salvador na direção da humanidade. Então, o Senhor começa a realizar esse projeto. A Bíblia conta como Deus está fazendo isso. Então, nessa imagem aqui, na Missio Dei, nós temos Deus na direção de toda a humanidade. São os movimentos de Deus realizados por Ele na sua infinita sabedoria, soberania, no seu infinito amor, na direção de salvar a humanidade. Então, para nós entendermos um pouco melhor esse termo da Missio Dei, então,
esse termo trata então da missão, da tarefa que Deus deu a si mesmo de buscar a humanidade perdida, a humanidade que perdeu-se do relacionamento com Deus. E esse texto que nós temos aqui, Apocalipse capítulo 7, vamos ler ele novamente, porque ele traz bem essa noção desse projeto de Deus. Vamos ler o versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao Senhor nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Ou seja, a salvação é um projeto de Deus. A salvação parte da Trindade, não de nós. Não é um movimento, eu estou com saudade de Deus. A humanidade não sente saudade de Deus. A humanidade perdeu-se de Deus na queda. Então a salvação é um movimento de Deus buscando a humanidade. Tudo bem? Então a Bíblia conta esse projeto de Deus. E a Bíblia deixa muito claro, se você ler as Escrituras, toda a Bíblia de uma forma a contemplar uma visão geral das Escrituras, você vai ver que Deus não tem outro projeto. Deus não tem outro projeto. O único real projeto de Deus em que nós encontramos nas Escrituras é a salvação da humanidade, é a redenção. Mas você está se esquecendo que Deus, no Antigo Testamento, ele quis formar o povo de Israel, ele quis levar o povo de Israel para a Terra Prometida. Esses são exemplos de projetos de Deus. Não é só o projeto da redenção, esses são exemplos de projetos de Deus. Por exemplo, a Arca de Noé. Então, mas justamente esses eventos na história de Israel, na história da humanidade, eles significam justamente os movimentos de Deus na direção de cumprir o seu único objetivo, que é a redenção. E é isso que nós vamos explorar e tentar compreender mais a fundo neste curso. Nós vamos perceber que o único projeto real que Deus tem nas Escrituras e é demonstrado nas Escrituras é o projeto da redenção. E esse projeto, ele precisa passar, ele tem vários caminhos, ele percorre um determinado caminho, uma determinada trajetória, e essa trajetória passa por vários movimentos de Deus na história da humanidade, na história de Israel, na história do povo de Deus. Mas são movimentos que visam atingir um objetivo único, o da redenção. E uma vez que nós sabemos que o único projeto de Deus nas Escrituras é o projeto da redenção, nós precisamos entender que é na história da humanidade, que Deus vai executar esse projeto da redenção. É no percurso da história. É nesse planeta Terra que o homem amaldiçoou com o seu pecado, que Deus escolhe trazer a salvação. É na história. Tudo bem? Não é na dimensão da eternidade, é na dimensão da história. Onde nós estamos é aqui, neste mundo, que está acontecendo a história da salvação. É neste ambiente terreno, material, temporal, né? Físico, geográfico, cultural, seja lá como a dimensão a qual você queira se referir, é nesse ambiente que Deus está realizando o seu projeto, executando o projeto de salvar a humanidade. Então, mais uma vez, o que a Bíblia conta são os sucessivos movimentos de Deus na história nessa direção do cumprimento do seu propósito, que é salvar a humanidade, trazê-la de volta para o relacionamento perdido lá no Éden, conforme está escrito em Gênesis 3. Tudo bem? Então,
uma outra coisa que fica muito clara nas Escrituras é que Deus, além de estar realizando o projeto da redenção na história, Deus também está contando com a própria humanidade para a realização do processo da salvação da humanidade. Deus convida o ser humano para participar da história de sua própria redenção, para protagonizar movimentos de Deus realizados na direção da salvação da humanidade. Deus está convidando o ser humano. E é isso que nós vamos explorar nesse curso, como Deus está movimentando-se na história a partir da cooperação que nós, os seres humanos, exercemos. No Antigo Testamento foi de uma forma, no Novo Testamento foi de outra forma, nós vamos descobrindo isso. Mas o que nós precisamos já de antemão entender é que essa cooperação com a qual Deus conta para a realização da sua missão de salvar a humanidade, essa cooperação que nós exercemos é justamente o que nós chamamos de missões. Agora perceba que isso amplia o significado de missões. Enxergando missões a partir dessa perspectiva, ela deixa de ser pura e simplesmente o cumprimento de uma ordem e passa a ser o resultado de uma intenção eterna de Deus. E essa intenção eterna, ao manifestar-se na história, manifesta-se por meio de nós. Missões passa a ser um movimento cooperativo da igreja e Deus, entre Deus e a igreja. No Antigo Testamento, um movimento cooperativo entre Israel e Deus. Bem, missões então ganham uma proporção muito mais abrangente do que se nós só considerarmos que trata-se do cumprimento de uma ordem de Cristo. Quando nós dizemos que se trata do cumprimento de uma ordem de Jesus, é real, isso é verdade, está correto. Mas missões é muito mais do que isso. Missões é o resultado desse intento salvador de Deus manifestado em nós, seres humanos. Bem? E agora, essa imagem novamente eu trouxe para quê? Para que você perceba então que Deus está indo em direção à salvação da humanidade. E nesse movimento, Deus conta com a própria humanidade para executar a sua missão. Bem? Então, a Missio Dei é Deus indo em direção da humanidade, enquanto missões, e agora você vê outra imagem aí, missões é a igreja de Deus, no caso em Israel no Antigo Testamento, mas a gente vai ver essas nuances um pouco mais para frente, mas colocando aqui missões a respeito da obra missionária da igreja, especificamente, a igreja na direção do mundo perdido, para pregar o evangelho a toda criatura. Enquanto a missão de Deus é ir em direção de toda a humanidade, e é esse projeto de Deus de salvar a humanidade, missões, a obra missionária da igreja, é a participação da igreja no processo da missão de Deus. É a igreja indo em direção ao perdido. A igreja pregando o evangelho, exercendo de forma prática o que a missão de Deus gerou como missão. Aliás, exercendo de forma prática o que a missão de Deus gerou como tarefa para nós. Tudo bem? Então, a Missio Dei, olha aí de novo, a Missio Dei é esse movimento geral das Escrituras que perpassa por toda a história de Deus buscando a humanidade de volta para o relacionamento. E a igreja é uma coisa mais específica. Missões, a obra missionária da igreja é a igreja justamente buscando o perdido, que está em todos os cantos, os 4 cantos do mundo.
e vai pregar o evangelho para todos os seres humanos. Pelo menos é o que a igreja deveria fazer, não é? Vamos então agora passar para essa parte mais específica, que é a parte de missões. Então, o termo missões trata justamente da ação do povo de Israel, isso no Antigo Testamento, e da ação da igreja, já no Novo Testamento, é a ação do povo de Deus na dimensão operativa estabelecida por Deus para o cumprimento da Missio Dei. Então, Deus, quando convida a humanidade para cooperar na sua missão, cada um desses dois grupos, Israel num momento e a igreja num outro momento, cada um desses povos, cada um desses grupos tem uma dimensão no qual esse grupo vai operar dentro do projeto redentor, dentro da Missio Dei. Então, missões é essa ação específica de cada grupo para atingir o que lhe cabe dentro da Missio Dei. Bem, é como se... Bom, eu tenho 2 filhos, então é como se eu tivesse uma tarefa muito grande para fazer e eu vou contar com esses 2 filhos para fazer essa tarefa, para cooperarem comigo na realização dessa tarefa. O primeiro filho eu chamo e dou a ele uma tarefa X, o segundo filho eu dou outra tarefa, uma tarefa Y. Cada um dos filhos terá uma participação no meu grande projeto. Tudo bem? Então, cada um dos filhos tem ali a sua missão, tem ali a sua participação, a sua operosidade dentro do meu plano. Mas o plano é meu. Ele está no meu controle e ele está nas minhas mãos. Mas eu os convidei, porque eu os amo, eu os convidei para participarem desse grande projeto, serem atuantes nisso. Então é basicamente a mesma coisa com Deus no que se refere a essa relação entre Missio Dei e missões. Então nós não podemos esquecer disso, que a obra, a missão de salvar a humanidade é de Deus, não é da igreja. A missão é de Deus. O que é da igreja, então? A missão da igreja é justamente obedecer a Deus no que lhe cabe da participação para a qual Deus a chamou. No caso, a igreja, qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho a toda criatura. Em todos os povos, todas as línguas, todas as nações. Essa é a participação da igreja no projeto. E a igreja é a privilegiada, participadora, cooperadora de Deus. Mas a missão e o projeto são de Deus. Não podemos nos esquecer disso. Uma vez que Deus é, então, o idealizador, o autor, executor da missão, e nos chama pura e simplesmente para cooperarmos com Ele, o mérito de toda a missão, da realização de todo o projeto da salvação, o mérito não é nosso. O mérito, não importa se eu gastei a minha vida inteira pregando o evangelho, se eu fui para lugares remotos no mundo pregando o evangelho, se a minha igreja realiza muita obra missionária, os méritos não são nossos, os méritos são de Deus, porque o plano, o projeto, a execução é dele. Nós estamos desfrutando de um privilégio quando nós aceitamos participar desse projeto, quando nós entendemos que a igreja está aqui justamente para participar do projeto da salvação. Senão a igreja, a partir do momento que um ser humano foi salvo, ele já poderia ir para o céu logo de uma vez
é muito melhor do que enfrentar todas essas aflições que nós temos aqui, mas não, nós continuamos aqui por quê? Porque ainda temos a nossa parte na cooperação do plano redentor de Deus. E a nossa parte é realizar a obra missionária, pregar o evangelho a toda criatura. Bem, o mérito então é exclusivamente de Deus. E aí, eu retorno com essa imagem onde a igreja está indo na direção do perdido. A igreja participa, nesse momento da história, de algo que Jesus, nós podemos seguir o exemplo do próprio Cristo. Né? Jesus foi e pregou o evangelho, pregou o arrependimento em todo o percurso do seu ministério aqui na Terra. E aí ele fundou a igreja, disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não prevaleceriam contra a igreja no quê? No emprego, na escola ou na vida financeira da igreja. Não. Deus não estabeleceu nenhum compromisso com estas coisas com relação à igreja no que se refere a esse mundo que vai ficar. O único compromisso que Deus estabeleceu com a igreja é a que sustentaria a igreja na sua missão. Qual é a missão da igreja? Ser testemunha de Jesus, não só na Judéia e na Samaria, aliás, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia e na Samaria também, e também até os confins da terra. Esse é o compromisso que Deus assume com a igreja e que vai voltar para buscá-la. Para encontrar novamente a igreja, onde aí temos várias questões dos fins dos tempos, os fins dos tempos que nós não vamos entrar agora, mas então esse é o nosso objetivo aqui. Então eu tenho algum objetivo principal na vida? Eu sou cristão. Tenho algum objetivo, assim, um objetivo principal na vida? Tenho. O objetivo principal na vida de todo cristão, o principal sonho, a principal motivação, o principal motivo mesmo para levantar de manhã, todas as manhãs, é o quê? É o cumprimento da minha parte na missão de Deus, que começou lá atrás, desde o Éden, desde antes do Éden. E eu tenho uma participação no projeto que Deus começou lá. E esse é o meu principal objetivo de vida. Todas as outras coisas, todas as outras decisões, os outros objetivos, os outros sonhos que eu tenho, eles são submissos a esse meu projeto de vida principal. Porque se missões e a minha participação na missão de Deus não for o meu objetivo principal, significa que eu ainda não entendi direito o que significa a igreja, o que significa a missão de Deus e o que nós estamos fazendo aqui. Tem muitos irmãos, muita gente que é de Jesus, já se converteu e fica tentando descobrir qual é o seu propósito na vida, qual é o propósito que Deus tem na sua vida. O propósito já está estabelecido nas Escrituras, é que você participe ativamente da parte que lhe cabe na missão de Deus, que é o quê? A obra missionária. A partir deste objetivo é que você vai estabelecer o seu percurso, e aí você vai definir quais são os estudos que você quer fazer, quais são os seus objetivos de vida, mas lembrando que todos eles, o critério último para o estabelecimento de todos esses seus objetivos deve ser qual é a minha parte, qual é a minha participação no plano de Deus, no plano redentor de Deus para a humanidade, qual é a minha participação nisso? E aí o Senhor vai te ajudando a descobrir como você será atuante e eficaz nessa obra
fazendo parte da igreja do Senhor. Como você será atuante nisso? Tudo bem? Então, a missão de Deus, a Missio Dei, Deus está realizando, como nós já dissemos aqui, no percurso da história, está contando com os seres humanos para a realização dessa tarefa e ele está realizando essa tarefa em duas etapas. Bem, a primeira etapa desse movimento salvador, desse grande projeto de salvação e redenção da humanidade, nessa primeira etapa Deus está fazendo o quê? Trazendo o Cristo para dentro da história. Ele está trazendo Cristo para manifestar na história. Lembra que nós falamos que é na história que Deus está salvando a humanidade? Então, Deus está trazendo Cristo, que é o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade. Ele envia Jesus ao mundo, porque ele amou o mundo, não é? João 3,16. E aí ele manifesta a primeira etapa desse projeto de redenção, que é trazer o Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nós. Então, todo o percurso do Antigo Testamento é na direção de trazer o Cristo. Trazer o Cristo para dentro da história da humanidade, para dentro do tempo, para dentro do espaço. É a eternidade invadindo o tempo, o infinito invadindo o finito. Por quê? Porque a salvação precisa acontecer aqui no ambiente do finito, aqui no ambiente do espaço e do tempo. A segunda etapa, então, do projeto da redenção de Deus é a etapa onde a salvação trazida, manifestada por Jesus Cristo, vai ser propagada por toda a humanidade. Enquanto a primeira etapa é Jesus entrando na história, a segunda etapa é Jesus sendo propagado por toda a humanidade. E aí, para o cumprimento dessa grande primeira etapa, Deus contou com quem? Na história. Qual é o grupo na humanidade com quem Deus contou na história para trazer o Cristo? O povo de Israel. E a história da formação do povo de Israel e da participação desse povo nesse grande projeto de redenção está registrada no que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento registra esse projeto de Deus na sua primeira etapa. Já o Novo Testamento vai registrar o quê? Vai registrar a segunda etapa desse grande projeto sendo iniciada aí. Por quê? Porque com quem Deus conta, com qual grupo na humanidade Deus conta para a realização na história do seu projeto de redenção como cooperador? Deus conta com a igreja. E a história da formação da igreja, da fundação da igreja e como ela começou a sua participação na história da redenção está registrada no Novo Testamento. Então, todos os textos que você ler no Antigo Testamento estarão relacionados aos movimentos de Deus na história na direção de trazer o Cristo para a história. E os textos que você ler no Novo Testamento estarão relacionados com a formação da igreja e a vivência, a vida da igreja, para que ela seja eficaz na sua cooperação com a Missio Dei, realizando a obra missionária, pregando o evangelho a toda criatura. Então, eu coloquei ali uma linha do tempo. Essa linha do tempo vai nos dar uma clareza um pouco maior do que nós estamos falando. Aqui nós colocamos desde a criação, a primeira coisa que foi criada, até depois da volta de Jesus, no fim dos dias, depois do juízo final, tudo, até o fim de toda a história. Quando nós de fato formos entrar na eternidade para sempre com o Senhor. Nós já desfrutamos da vida eterna,
não é? Porque a vida eterna é uma qualidade de vida, a vida eterna é um caráter da vida que aquele que creu no Cristo já possui. Mas ela vai começar na eternidade, né, novos céus e na nova terra, aqui depois de todos esses eventos. Então, por toda a história, Deus está aqui salvando a humanidade. Então, a Missio Dei abrange tudo, todos esses movimentos. A Missio Dei abrange todos esses períodos na história. E missões? Missões abrange o quê? Missões, no caso da parte que confere à igreja, missões abrange essa parte aqui, ó, desde a fundação da igreja até que a igreja pregue o evangelho a todas as nações e venha ao fim, até que Jesus volte. Então a igreja está aqui neste período, e a parte dentro da Missio Dei, que é a tarefa da igreja cumprir, é a parte de missões que está aqui, ó. Tudo bem? E no Antigo Testamento? No Antigo Testamento está aqui, ó. É a parte que conferiu a Israel trazer o Cristo. Então Israel traz o Cristo, essa é a parte de Israel na Missio Dei. Cristo veio, realiza a sua obra, e agora a parte que confere à igreja está aqui, levar o Cristo para toda a humanidade. Tudo bem? Então, nessa primeira aula nós buscamos definir, né, alguns termos, o termo Missio Dei, o termo missões, e também te passar uma visão panorâmica das Escrituras a partir da realidade desse grande projeto que Deus está levando a cabo aí no percurso da história, onde ele conta com o povo de Israel e depois conta com a igreja. Tudo bem? Então, essa foi a primeira aula. Eu peço para você não perder as próximas 2 aulas, porque serão muito importantes. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar na parte do Antigo Testamento, como Deus contou com Israel para trazer o Cristo, cumprindo assim a primeira etapa nesse grande projeto da redenção. Vamos nos aprofundar um pouco mais nisso. E aí na última aula vamos nos aprofundar nessa segunda etapa, que é como Deus conta com a igreja nesse grande projeto da redenção, ou seja, na obra missionária. Tudo bem? Eu peço que você acompanhe todos os eventos desse desafio missionário, da Semana Missionária. Não perca nada, porque são muito importantes esses bate-papos da Igreja de Cristo sobre a obra missionária, porque nós não podemos deixar essa chama de missões morrer. Então, fazendo esse desafio missionário, cumprindo tudo que nós estamos propondo aqui para você de atividades, de bate-papo com os missionários, de aulas, tudo isso é para colocar a igreja para conversar sobre missões. Então contamos com você também no compartilhamento disso. Compartilhe, jogue no ventilador, joga no ventilador essas aulas, essa semana, esses desafios missionários. Joga tudo isso para todo mundo que você conhece, porque a igreja precisa conversar sobre missões. A igreja brasileira precisa. Tudo bem? Então, muito obrigado por participar dessa aula. Eu te vejo na próxima aula. Não perca. Sim, se você ficou com alguma dúvida a respeito desse conteúdo, não deixe de colocar aí nos comentários. Nós vamos ter prazer em tirar as suas dúvidas. Então, muito obrigado. Deus te abençoe. Até a próxima.